Não posso. Deixe a Deus a ação da justiça. Só Ele tem esse direito. Mudemos de assunto. Não quero desgostar ninguém. A senhora é uma santa, e na terra é como minha mãe. Lucila sorriu com doçura. Está bem, meu filho. Voltemos à sala. Foi com boa disposição que se integraram à alegria geral. A angústia de Geraldo havia passado. Estava calmo. Maria Luzia olhou e sorriu. Geraldo aproximou-se e juntos conversaram animadamente. Era noite já quando Maria Luísa se despediu e Geraldo ofereceu-se para acompanhá-la. Na porta da casa da moça, ele perguntou: Como se sente? Muito melhor. Foi um momento de fraqueza. Passou. Ninguém pode obrigar alguém a amar. Tenho que esquecer, custe o que custar. Você me ajuda? Claro. Podemos sair, passear. Você ensina-me as coisas e nos distraímos. Certo. Amanhã mesmo podemos ir ao clube. Sabe nadar? Sou como um peixe. Não vejo o rio há muito tempo. Amanhã vamos nadar. Você pede ao Antônio para arranjar tudo o que precisa. Ele sabe. Espero-o às 9 horas. Geraldo sorriu. Tarde assim. O bom é madrugar. Ver o sol nascer. Não aqui. O clube está fechado. Ninguém vai tão cedo. Se você passar às 9 horas, está bem. Seja, tornou o moço, resignado. Vocês da cidade são preguiçosos. Não aproveitam o melhor. Maria Luísa levantou-se na ponta dos pés e beijou a face morena de Geraldo. Até amanhã. Muito obrigada por tudo. Olhou nos olhos e passou a mão delicada por sua face com meiguice. Não sei o que faria sem você. Até amanhã, respondeu ele, um pouco sem jeito. Ao sair dali, Geraldo sentia-se muito feliz. A noite era linda e o perfume de Maria Luísa lhe recordava o cheiro de flores que tanto amava. Naquela noite, Maria Luísa não tomou seus calmantes habituais. Estava determinada a esquecer o passado. Geraldo ia ajudar. Deitou-se e, depois de tantos meses, pela primeira vez conseguiu dormir em paz. Capítulo 12. Nos dias que se seguiram, eles se entregaram a novas atividades, ocupando o tempo. Pela manhã, Geraldo e Humberto estudavam com interesse. Geraldo contratara 2 professores que iam 3 vezes por semana ministrar-lhes aulas, e enquanto Humberto interessava-se pelos assuntos da advocacia, Geraldo sentia-se fascinado pelas ciências naturais, onde a botânica representava seu ponto de maior atração. À tarde frequentavam as casas de chá, a matinê de cinema elegante, os clubes, e à noite os jantares na roda de amizades de Maria Luísa, e por toda parte eram os 2 assíduos ao lado das 2 moças. Tornaram-se inseparáveis. A princípio o doutor Marcondes preocupou-se com a súbita mudança da filha, mas Dona Renata via com bons olhos, achando que Geraldo estava interessado na prima. Dr. José mostrava-se irritado com a presença de Maria Luísa sempre por perto de Geraldo. Apesar de estar certo de que a moça nada sabia, temia a proximidade de Aurora ao lado do sobrinho. Aurora aos poucos foi se aproximando de Geraldo e procurando manter conversação com o moço. Era-lhe grata, porquanto percebera sua solicitude com Maria Luísa e observava que jamais a moça se mostrara tão feliz, tendo deixado os calmantes e se tornado alegre e descontraída. Surpreendia-se vendo-a discorrer com brilho sobre os assuntos, segura de si, tão diferente da moça fria e distante, de olhos tristes, em que se transformara nos últimos tempos. Estava claro que Geraldo a influenciara. Os olhares que surpreendera, a frequência com que estavam juntos, tudo contribuía. A princípio, desejou que o moço se afastasse. Desgostava a tê-lo na intimidade de sua casa. Mas, aos poucos,
A frequência à casa de Lucila, com quem reatará a velha amizade, e a atitude discreta e atenciosa de Geraldo, o respeito com que tratava as pessoas, foram deixando-a menos preocupada. Às vezes, o moço, quando sorria, lembrava o rosto de Carolina. E Aurora sentia vivo o aguilhão do remorso lancinando o coração. Nessas ocasiões mergulhava em dolorosas reminiscências, onde se mesclavam a dor, a angústia, o arrependimento. Recolhia-se e entrava em depressão, da qual custava-lhe sair. Um dia conversara com Lucila sobre isso. Contara-lhe suas mágoas, e Lucila aconselhara o cultivo da prece, oferecendo-lhe o Evangelho segundo o Espiritismo para o ler. Não posso orar, Lucila. Sou culpada de vários crimes. Por minha causa, 2 lares foram destruídos. Tenho vergonha de procurar lenitivo na oração. Não diga isso. A prece nos dá forças para enfrentar nossos problemas. Jesus jamais condenou ninguém. Verá como pode sentir-se mais forte. Aurora, de repente, tomou o braço da outra e murmurou, aflita. Lucila, você que entende dessas coisas, acha que Álvaro me perdoou? Lucila sorriu. Certamente. Lá onde se encontra, já deve ter conhecimento da verdade. Sabe que você jamais o traiu. Aurora suspirou, angustiada. Ah! Se eu pudesse ter essa certeza. Se eu pudesse ao menos vê-lo por alguns segundos. Sentir que não me odeia. Lucila olhou-a serena. Álvaro ama. Jamais deixou de amá-la. Ele também sofre por vê-la angustiada e aflita sem que possa fazer nada. Como sabe? Carolina. Como? Carolina tem vindo algumas vezes conversar comigo. Disse-me que Álvaro durante muitos anos permaneceu ao seu lado, angustiado, querendo conversar, contar tudo, dizer que sabia a verdade. Que se arrependia do crime cometido, sofrendo com seu sofrimento, ouvindo seus pensamentos dolorosos sem conseguir comunicar-se. Será possível? Será possível que ele tenha estado comigo tanto tempo sem que eu visse? É possível, sim. O mundo espiritual onde vivem os que morrem para a terra é coexistente com o nosso. Se interpenetram. É incrível. Nada tem de incrível. Apenas eles estão em uma faixa de energia que a pobreza dos nossos 5 sentidos não consegue perceber. Para isso, há que ter o 6º sentido, há que ser mais sensível. Muitas pessoas têm sensibilidade e podem perceber, ver e até dialogar com eles. Como eu gostaria de ver Álvaro. Poder dizer-lhe tudo quanto vai dentro de mim. O quanto eu amo ainda. Lágrimas brotavam-lhe dos olhos angustiados, descendo-lhe pelas faces. Ele sabe disso, Aurora. Não se atormente. Durante todos esses anos você tem mergulhado no arrependimento, na angústia, na queixa e na depressão. No entanto, não será dessa forma que conseguirá redimir-se do passado. Tem, com isso, levado ao nosso Álvaro tristeza e preocupação. Ele gostaria que você lutasse para mudar. Ele sabe que vocês erraram muito. Deus oferece sempre a chance de conseguir o melhor, de refazer os prejuízos, de reparar os erros. Alguma vez já pensou nisso? Aurora olhou admirada. Como posso eu, inútil e culpada? Aí é que se engana. Quanto mais você recordar a culpa e mergulhar na depressão, mais estará dificultando o reajuste e se separando de Álvaro. Não entendo. Quando 2 seres se amam como vocês, embora tenham se separado, certamente quando as barreiras ruírem voltarão a encontrar-se e tentarão um novo acerto. Sei que Álvaro, arrependido do crime passado, reiniciou, sob a proteção luminosa de Carolina, o duro caminho da regeneração. Prepara-se para trabalhar no socorro dos aflitos, como enfermeiro a serviço de Jesus. E tenho a certeza de que conseguirá, porque, afora seu drama pessoal,
Guarda a preciosa folha de serviços prestados na terra como médico humanitário, onde socorreu muitas pessoas necessitadas sem pensar em retribuição. Isso é verdade. Álvaro foi sempre humanitário e bondoso. Jamais deixou de socorrer alguém por falta de dinheiro. Isso revela a excelência do seu coração e o coloca em condições de continuar a serviço do bem. O que me conta surpreende-me. Os mortos trabalham. Embora os preguiçosos sonhem com o paraíso indolente, a lei do trabalho vigora em todos os cantos do universo e ninguém poderá estar inerte, sob pena de arcar com dolorosos sofrimentos. Mas como pensa que eles socorrem os que sofrem na terra? Como pensa que eles abrigam os que morrem aqui, chegando lá, doentes da alma, sofridos, angustiados, perdidos e desajustados? Acha que a misericórdia de Deus seja tão pobre? Eu sabia disso vagamente, mas nunca tinha pensado assim de forma tão concreta. Deve começar a pensar. Acho mesmo, Aurora, que sua fase ruim passou. Você deve agora procurar melhorar seu íntimo. O que passou não pode ser modificado. Que adianta alimentar erros dolorosos? Por acaso poderá modificá-los? Quem dera que eu pudesse esquecer. Você pode atenuar essas lembranças. Elas deverão representar para você apenas uma lição dolorosa, para evitar a reincidência no futuro. Mas isso não a impede de construir o bem, procurando realizar algo em benefício dos que prejudicou. Teme a presença de Geraldo, entretanto, ele sofreu muito a perda da mãe e até hoje sua ferida sangra. Não foi em vão que Deus o aproximou do seu convívio. Aurora estremeceu, assustada. Lucila continuou com voz firme. Por que você não abre a ele seu coração? Por que não o recebe como um filho, procurando dar-lhe um pouco do amor de mãe que lhe foi negado? Não sei. Tenho medo de que ele esteja apaixonado por Maria Luísa. Ela está tão diferente. Ele tem sido bom. É um excelente rapaz, a quem estimo. Guarda lealdade e pureza de sentimentos. Sinto quanto ele tem sido bom com Maria Luísa, que o estima de verdade. Então, por que não amá-lo como um filho? Dessa forma, Carolina a abençoaria e você se sentiria menos culpada. Mas se é justamente sua presença que me lembra o erro cometido. Pode ser. Sua consciência está acordada. Mas sempre que der a ele seu carinho, sua atenção, estará pelo menos devolvendo um pouco do que inconscientemente lhe tirou. É verdade. Não tinha pensado nisso. Pois pense. Aproxime-se dele sem medo. E verá que se sentirá melhor. Aurora baixou a cabeça, pensativa. Afinal, o que fizera para reparar o mal? Nada. Achou que se sentiria bem em começar. A partir daquele dia Aurora aproximou-se de Geraldo, que se surpreendia percebendo nos olhos dela um ar mais amistoso e um carinho especial. Ele ainda sentia por ela certa repulsa, lembrando-se de que por sua causa Carolina fora envolvida na torpe calúnia. Contudo, Humberto vigiava aconselhando-o que se contivesse, e Geraldo procurava dissimular o que era-lhe sumamente difícil. Outro motivo o impulsionava. Não queria que Maria Luísa soubesse a verdade. O que pensaria a moça se soubesse que ele procurara sua amizade para investigar o passado? Que ele a utilizara para aproximar-se de Aurora. Por isso lutava com a raiva e procurava disfarçar seus sentimentos. Aurora, entretanto, olhava-o agora de forma diversa. Ele fora vítima inocente e ela queria fazer algo para redimir-se. Não sabia como começar. Sentia-se inibida, não encontrava forma de melhorar o relacionamento com ele. Certa tarde, na varanda da casa de Maria Luísa, os 4 jovens, reunidos após o chá, conversavam animadamente. Humberto empolgava-se com os estudos e Geraldo fazia-os rir com os comentários sobre as aulas, que aproveitava ao máximo, revelando insaciável curiosidade.
Aurora aproximou-se imediatamente e Humberto levantou-se, convidando-a a fazer parte do grupo. Um pouco acanhada, ela sentou, desculpando-se. A alegria de vocês faz-me bem. Quero ver se apanha um pouco dela para mim. Um brilho singular refletiu-se nos olhos de Geraldo antes que ele pudesse dominar. Uma coisa ele sabia. Aquela mulher não era feliz. Como poderia, depois do que fizera? Humberto sorriu ao responder. É que nós somos alunos especiais. E tudo o que nos acontece é engraçado. A conversa prosseguiu, mas Geraldo não sentia a mesma espontaneidade. Conservou-se calado, enquanto Humberto e Maria da Glória tudo faziam para manter a alegria do grupo. Aurora, a certa altura, olhou Geraldo e pareceu-lhe perceber o ressentimento do moço. Fixando com doçura, comentou. Nunca é tarde para aprender. Fazemos muitas coisas por ignorar. O esclarecimento nos faz ver melhor nossos erros. Geraldo estremeceu. O olhar dela era súplice, mas para o moço como que reativou o ressentimento. Esquecendo-se de dissimular, objetou com frieza. Bom é não errar, porque certos erros não têm remédio. Não adianta se arrepender. Aurora empalideceu. Humberto disfarçadamente tocou o pé de Geraldo para chamar-lhe a atenção, enquanto que Maria da Glória procurava dissimular falando sobre as provas na faculdade, dos erros e das colas. Mas Aurora sentia-se arrasada. Como dizer-lhe que queria dar-lhe um pouco do seu afeto para tentar refazer o mal que lhe fizera? O moço não lhe perdoara. Sentia-lhe no olhar e na voz. Teve medo. E se ele quisesse vingar-se? Tinha tudo nas mãos, sua filha, seu segredo, tudo. Fizera mal em permitir sua presença ali. Por outro lado, ele também sofrera a orfandade e a dor do Euclides. Era vítima inocente. Quem lhe devolveria os anos perdidos no mato, ignorante só? Sentia-se arrasada. Um frio enorme a envolveu, enquanto que, tremula, procurava controlar-se. Vendo-lhe a palidez, Humberto tornou. Dona Aurora, sente-se bem? Mamãe, o que tem? Nada. Mas seu aspecto era mau. Seu rosto branco e gotas de suor bordejando, seus olhos refletindo pavor, querendo controlar-se, foi quando ela olhou para Geraldo e viu Carolina. O rosto suave e belo refletindo amor e piedade. Estendendo-lhe os braços e sorrindo. Foi demais. Carolina, gritou assustada. Carolina. Você está aí. Carolina. Perdão. E antes que os presentes pudessem sair da surpresa, perdeu os sentidos. Geraldo, assustado, sentia arrepios pelo corpo. Ela vira sua mãe. Carolina estava ali. Lágrimas rolavam-lhe pelas faces, sem que as pudesse conter, enquanto que os outros três socorriam Aurora, estendendo-a no sofá da sala. Maria Luísa correu em busca dos remédios, enquanto que Maria da Glória a procurava afrouxar-lhe as vestes, tentando reanimá-la. Colocada a pílula embaixo da língua, esperaram. Geraldo estava chocado. Humberto, entretanto, procurava acalmá-lo. Melhor seria levá-la para o quarto, comentou Maria Luísa. Humberto tomou-a nos braços e, acompanhado pelas duas moças, conduziu ao leito. Ao retornar, vendo Geraldo só, comentou. Você tem que se controlar. Vai estragar tudo. Agora que ela quer se chegar. Não deu para evitar. Ainda não sei ser falso. Tenho pena dela. Tem sofrido muito. Feliz ela não é. Viu minha mãe? Acha que ela está aqui? Acho. Sua mãe deseja que vocês vivam em paz. Acha que ela esqueceu? Esquecer, não sei, mas perdoar, isso ela fez. Dona Lucila acha que ela quer ajudar a Aurora. Isso é que não entendo. Você deve esforçar-se para perdoar. Afinal,
Não sabemos ainda como tudo aconteceu. Ela pediu perdão. Acha que não é culpada? Não sei. O que eu acho é que julgar não nos cabe. Fala como Dona Lucila. Tenho pensado muito. Não vale a pena conservar ressentimentos. Não podemos mudar o passado. Só podemos melhorar o presente. Maria da Glória entrou aflita, dizendo. Ela acordou e só faz chamar por Dona Lucila. Quer vê-la imediatamente. Vamos buscá-la. Certamente virá. Enquanto os dois saíam apressados, a moça retornava ao quarto. Aurora chorava, inconsolável. Maria Luísa perguntava. O que foi, mãe? Porque viu Dona Carolina. Ela estava ao lado dele. Linda e bondosa como sempre. Sorriu para mim e estendeu-me os braços. Foi demais. Porque pediu-lhe perdão. O que lhe fez? Aurora olhou-a, e havia tanta dor que Maria da Glória, condoída, objetou. Deixe Dona Aurora, ela está em choque. Depois, certamente explicará. Levando a amiga para o canto, murmurou-lhe aos ouvidos. Com certeza ela pensava que Carolina fosse culpada de adultério, como meus pais pensam ainda. E vendo-a, teve remorsos desse mau juízo. Pode ser. Mas ela sempre me disse que conheceu pouco Dona Carolina. Em sociedade, você sabe, todos se conhecem. É. Pode ser. Quando Lucila chegou, Aurora pediu. Deixem-nos a sós. As duas foram reunir-se aos rapazes, enquanto Lucila procurava confortá-la. Eu a vi, Lucila. Estava ao lado dele. Nunca pensei que fosse possível. O que me disse é verdade. Os mortos voltam. Só que ela não veio para pedir-me contas. Sorri e me estendi os braços. Lucila, ela me perdoou. Claro, Aurora. Eu lhe disse. Carolina ainda em vida a tinha perdoado. Jamais lhe teve rancor. Oh! Lucila, como posso esquecer? Ela me perdoou, mas eu não me perdoo. E Geraldo também não consegue. Senti no seu olhar que guarda ressentimento. Tenho medo. E se ele contar tudo a Maria Luísa? E se quiser vingar-se de mim? Acalme-se, Aurora. Não nego que Geraldo ainda não conseguiu esquecer o passado. Foi muito machucado, foi ferido fundo em seus sentimentos, mas é um moço leal e de caráter. Não seria capaz de vingar-se em Maria Luísa. Isso eu sei. Tem certeza? Tenho. Você deve continuar a lutar para destruir a barreira que existe entre vocês dois. Deve reconhecer que o ressentimento dele é natural e foi causado pelos seus atos passados. Isso é verdade. Então, se quer mesmo refazer os prejuízos que causou, comece por esse. Mas eu não sei como. Eu tentei, mas ele não me aceita. Porque não lhe conta a verdade. É só você pode fazê-lo. Abra-lhe seu coração e verá que se sentirá melhor. E se ele contar a Maria Luísa? Acha que se ele quisesse fazer isso já não o teria feito? É. Acho que é. Lucila, me ajude, peça a Deus coragem. Deus vai ajudar, e Carolina também. Lucila murmurou ligeira prece, ao fim da qual Aurora concordou. Seja. Vou falar. Chame-o aqui. Mas. E Maria Luísa? Não se preocupe. Não vai desconfiar. Deixe comigo. Fique perto, se não perco a coragem. Geraldo entrou pálido. Pressentia que ia conhecer alguma coisa nova. Isso deixava-o tenso. Sentou-se ao lado do leito, e Aurora, pedindo para segurar a mão de Lucila, começou. Geraldo, quero que me perdoe. Vou abrir-lhe meu coração,
relatar o meu drama e o papel triste e vergonhoso que fiz, o meu crime, e só lhe peço uma coisa: se não puder perdoar-me, pelo menos poupe Maria Luísa. Ela não sabe nada. Peço-lhe pelo amor de Deus. Diga-me que não vai contar nada a ela. Prometa-me isso. É só o que quero. Geraldo olhou aquela mulher, reduzida a terrível expressão de dor na fisionomia. Estava pálida e trêmula. Audiolivro realizado pelo canal Surya Chand Audiobook. Jamais toquei nesse assunto com ela e não pretendo magoá-la. De minha parte, jamais o farei. Então Aurora mergulhou nas lembranças e contou todo o seu drama, sem omitir detalhe algum. Lágrimas corriam pelas faces do moço enquanto penetrava a tragédia da qual fora vítima. O papel do Dr. Olavo fazia-o tremer de revolta, e a atitude digna da mãe enchia seu peito de calor. Então foi ele, murmurou por fim. Ele. Que criou todo esse drama com mentiras. Por quê? Qual a razão desse, seu ódio Álvaro? Qual a causa que o impulsionara a tão vil calúnia? Nunca descobriu. Nunca. Nem sequer, desconfiei. Só agora, quando Lucila me fez ver certas coisas, foi que percebi. Eu estava cega. Cega e louca de ciúme. Meu Deus! Como poderei esquecer? Quando conseguirei me perdoar? Geraldo, amargurado, olhou aquela pobre criatura e teve que reconhecer que ela fora de certo modo vítima. Ela continuou. Se eu pudesse voltar atrás, se eu pudesse refazer o que destruí, me arrastaria aos pés de Carolina para que me perdoasse. Contaria a Euclides toda a verdade, e ele com certeza regressaria ao lar. Mas todos eles estão mortos, e eu nada mais posso senão chorar de arrependimento. Só você está aqui, e eu lhe peço perdão pelo mal que lhe causei. Seja meu amigo, por favor. Não me expulse do seu coração. Sei que não mereço, mas gostaria de saber que não me odeia e que me compreende. Tomara a mão do moço e apertava com força, olhando com tristeza infinita. Geraldo sentiu sua raiva esvair-se. Com voz repassada de amargura, tornou. A senhora foi quase uma vítima. Aquele patife. Certamente foi ele a causa de tudo. Ele e o amor, esse sentimento terrível que torna os homens cegos e violentos. Vejo o que o amor fez com você, vejo o que fez com meus pais e o que fez comigo. Meu filho, não diga isso. O amor é o mais belo sentimento que existe, esclareceu Lucila com energia. Para mim, não. Ele muda as pessoas e as transforma em loucos ou sofredores. Aurora sentia-se exausta, porém calma. Com voz sumida, repetiu. Você me perdoa? Pode ser meu amigo? Geraldo olhou-a sério. Agora sei o que lhe aconteceu, e só posso lamentar. Não lhe guardo rancor. Mas não quer minha amizade, não é? Ele não disse isso, Aurora, suavizou Lucila. Está muito emocionado. Estou abalado. Mas acho que a verdade ainda está para ser descoberta. A senhora foi uma vítima. Apesar de tudo, tem me recebido em sua casa e permitiu que Maria Luísa se tornasse minha grande amiga, a quem quero muito bem. Tenho sido muito teimoso, mas se a senhora também me perdoar, acho que podemos ser amigos. Geraldo olhava com sinceridade e Aurora apertou-lhe a mão, enquanto que brando calor invadia. Seu rosto distendeu-se e sua expressão tornou-se mais suave. Deus o abençoe, meu filho. Havia tanta emoção em sua voz que Geraldo estremeceu. Foi com voz ligeiramente trêmula que disse. Juntos poderemos investigar o caso, porque acho que deve existir aí algo que desconhecemos e que forçou a partida de meu pai. Ele sabia das suas suspeitas sobre minha mãe com o Dr. Álvaro. Parece que não acreditou. Porque então teria deixado o lar. O Dr. Olavo deve saber de tudo. Não sei,
Mas preciso relatar-lhe algo. Disse-lhe que, inconformada com o resultado do julgamento, onde eu aparecera como adúltera e Álvaro como marido ultrajado, imaginando que os dois, ele e Carolina, estivessem rindo à minha custa, amando-o ainda, fui procurar o Dr. José Marcondes. Tive com ele uma conversa longa. Abri-lhe meu coração. Ele reavivou meu ciúme, dizendo que tinha observado a intimidade excessiva entre Carolina e Álvaro e que eu ficasse tranquila, que ele, José, saberia defender os interesses da família. Que viajasse em paz. Recordo-me que não gostei da expressão do seu rosto, e perguntei: o que pretende fazer? Vou fazer Euclides saber da verdade. Se ele duvida, armo-lhe um laço armado, do qual certamente não poderão sair. No dia imediato saí do Brasil, e ainda em viagem fui surpreendida com a notícia do suicídio de Álvaro. Não 2 semanas depois, recebi carta de meu pai, relatando o abandono de Carolina. Então foi ele. Meu tio José. Pode ser, concordou Lucila. Sempre cobiçou a fortuna do irmão. Com o seu desaparecimento, contava com ela. Sei que seus credores eram mantidos nessa esperança. Como saber? Ajuntou Geraldo. Por isso ele não queria que Maria da Glória estivesse perto de Aurora, tentou impedir a amizade. Disse Lucila. Então, deve ter culpa mesmo. Nunca gostei da sua cara. Seja o que for, vou descobrir. Eu também gostaria de saber. Fui usada por eles e pelo meu ciúme. Quero beber minha taça de fel até o fim. Você sairá redimida, Aurora, tenho a certeza. Seu sofrimento, seu arrependimento, lhe darão condições. Álvaro deve estar satisfeito com você. Álvaro. Carolina. Ela estava linda. Rosto suave, sorrindo, estendendo-me os braços. Geraldo murmurou. Por que não posso vê-la? Por que não sinto seus braços à minha volta? Lucila sorriu e explicou. Essa é uma dificuldade sua, que não a impede de estar a seu lado e de abraçá-lo sempre com o mesmo amor. Como é grande a bondade de Deus! Geraldo sentiu um ligeiro perfume, muito seu conhecido, enquanto que ligeira brisa o envolvia. Carolina. E o moço sentiu descer sobre seu espírito angustiado uma inesperada sensação de paz. Capítulo 13. Naquela mesma noite, na sala de estar de Geraldo, ele trocava ideias com Humberto sobre o ocorrido. Preferira fazê-lo a sós, porquanto Maria da Glória poderia magoar-se com as suspeitas sobre o pai. Fora fácil Dona Lucila explicar os nervos de Aurora com a presença de Carolina, justificando assim a longa conversa de Geraldo a sós com as duas mulheres, pela necessidade de esclarecer-se o que o espírito da mãe de Geraldo queria. Humberto, a par dos fatos, também reconhecia que os suspeitos eram dois. O Dr. Olavo e o Dr. José Marcondes. Ao que constava, eram inimigos um do outro. Pensativo, tornou. Álvaro e Olavo eram inimigos, mas a causa não sabemos. Por sua vez, Olavo e o Dr. Marcondes também se odeiam. E o motivo, ignoramos. Devemos partir daí. Precisamos descobrir o que aconteceu entre eles para que tivessem se tornado inimigos. A chave do problema pode estar aí. É. Mas como poderemos descobrir? Deixe comigo. Amanhã mesmo começo a trabalhar para isso. Agora já temos boa pista, que me parece segura. Geraldo, contudo, mal podia esperar. Tinha ânsias de saber, e agora que suas suspeitas já estavam em parte justificadas, pensava em como poderia castigar os adversários. No dia imediato, Humberto afastou-se pela manhã e as horas custaram a passar. Quando voltou para o almoço, o moço mal podia esconder a curiosidade. E então? Perguntou assim que o viu. Tenho algumas novas. Procurando por velhos amigos, lembrei-me de um advogado,
agora já aposentado e que militava na época em que o Dr. José Marcondes iniciou a carreira jurídica. Obtive pelo menos o motivo do ressentimento dele contra Álvaro. Ocorre que Dr. Alberto, seu avô, quando o filho se bacharelou, passou-lhe a gestão de vários bens de família, incluindo as 2 fazendas de café em Itu e em Campinas e propriedades também na comarca de Itu. Entretanto, o Dr. José se mostrava inábil, o velho Dr. Alberto chamava à ordem, sem contudo conseguir fazê-lo melhorar. O Dr. José, entre o jogo e a bebida, belas mulheres e cavalos de raça, dilapidava com rapidez os bens de família. O Dr. Alberto, ao vê-lo bacharelar-se, acalentara a ideia de reajustá-lo, e para isso dera-lhe esses encargos, querendo incentivá-lo na profissão. Vendo que não conseguia, após violenta discussão rompeu com ele, dando-lhe a parte que lhe cabia dos bens e colocando toda a sua fortuna em nome do outro filho, Euclides, o oposto do irmão, que aliás fez o possível para evitar o desfecho. Eu soube que ambos já estavam casados nessa época. E Álvaro com a esposa frequentavam a casa, sendo íntimos amigos. E foi o Dr. Álvaro, preocupado com a avultada quantia que José perdera no jogo, quem colocou o Dr. Alberto ao par da situação, o que lhe valeu o ódio mortal de José, quer dizer que ele nunca prestou. É por isso que eu não gosto dele, nunca me engano. O que pude saber foi isso. O Dr. Alberto chamou. As coisas se precipitaram e ele soube que Álvaro tinha contado seu segredo. Nunca perdoou. Se ele fosse amigo do Dr. Olavo eu poderia entender, mas não, eles se odeiam. Será que tem alguma coisa a ver com o caso? É com acento circunflexo que pretendo descobrir. Tenho medo por causa de Maria da Glória. Acha que ela vai sofrer? Acho. Mas acho também que ela prefere saber a verdade. Já tem dito isso? Não confia nos pais. Pelo contrário. Será que foi por isso que ele não gostava do Dr. Álvaro? Parece que sim. Um fraco como ele fica furioso quando alguém o desmascara. Pretendia iludir o pai, sem enxergar que cedo ou tarde ele ia descobrir. É verdade. Agora, vou tentar pegar a outra ponta da meada. Como assim? O Dr. Olavo. Pelo que sei sobre ele, acho que vamos descobrir grandes patifarias. Ele não presta. Desconfio até que tem muita culpa em tudo isso. O caso do desquite de Aurora ainda não está claro. Porque ele tentaria destruir o Dr. Álvaro. Pelo que sabemos, eles nem parentes eram. É o que preciso saber. Pode deixar comigo. Vou trabalhar em cima disso. Os dois continuaram conversando, estabelecendo hipóteses e tentando ligar os fatos. Os dias que se seguiram foram de intensa atividade para eles. Com a frequência em rodas sociais mais representativas da elite, eles por sua atitude discreta, Geralda por sua curiosa história e por representar um nome dos mais ilustres, e ainda por sua simpatia pessoal, tinham conseguido um ótimo relacionamento. Era do plano deles estabelecer essa relação principalmente com os mais velhos, que poderiam prestar-lhes esclarecimentos sobre o passado, de modo que redobravam as atenções com todos quantos viveram na sociedade daqueles tempos, o que os tornava sumamente bem recebidos numa sociedade onde os jovens já começavam a modificar os costumes, liberando-se da disciplina rígida dos pais. Mas foi com o mordomo que Humberto conseguiu descobrir uma nova pista. Estavam numas festas em casa dos Albuquerque e Humberto, na sala de fumar, saboreava seu cigarro quando o mordomo, sóbrio e circunspecto, aproximou-se oferecendo-lhe uma bebida. Obrigado. Agora não. Estavam sós e Humberto começou a conversar com ele, comentando sobre as pessoas importantes que estavam presentes. Lisonjeado, ele começou a falar e Humberto descobriu que durante 10 anos ele trabalhara na casa do Dr. Olavo Rangel. Sabe, explicou ele pagava mais do que os outros e eu tinha uma dívida para pagar. Precisava do dinheiro,
Senão não tinha trabalhando lá há tanto tempo. Humberto descobriu que na época que lhe interessava ele trabalhava lá. Habilmente conversou e percebeu que o criado não apreciava o ex-patrão, e que, assim que se desobrigou dos sérios compromissos que possuía, deixou o emprego. Meu amigo Geraldo pretende descobrir algumas coisas daquele tempo e gostaríamos que você fosse à nossa casa prestar algumas informações. Talvez possa nos ajudar. Vai e não se arrependerá. Além de muito rico, ele é muito generoso. Os olhos do mordomo brilharam. Sentiu-se importante. Amanhã à tarde é minha folga. Estarei lá. O que quer saber? O local aqui não é apropriado e você está ocupado. Amanhã falaremos. Humberto mal podia esperar. No dia imediato, às 10 horas em ponto ele era introduzido na sala de Geraldo, que com o amigo aguardava ansioso. Iriam descobrir mais alguma coisa. Acomodaram Estevão em agradável poltrona e Humberto começou. Sabemos que o doutor Olavo metia-se em negócios não muito honestos, e não tem escrúpulos para atingir seus fins. Você conheceu o caso do doutor Álvaro e Dona Aurora? Se conheci. Eu conheci também o Eurico, que morreu inocente nisso tudo. Conte-nos o que sabe. Por que inocente? O Eurico era um apreciador de vida mole e de boas mulheres. Vivia sempre enrolado com elas. Frequentava a casa do doutor Olavo. Era uma espécie de escravo dele. Valia tudo. Servia de testemunha quando ele precisava, fazendo tudo quanto o doutor Olavo mandava. Era olheiro, e quando precisava sabia intimidar as pessoas, embora não fosse de briga. Era amado pelas mulheres e a Ivete morria por ele. Ivete? A esposa. Mas ele tinha outras. Áurea até hoje chora sua morte. Elas acreditavam que ele fosse amante de Dona Aurora, mas apesar disso o amavam. Ele não largava da Áurea, que era a predileta. Doutor Olavo tinha dito a ele que se aquele caso desse certo, ele entraria em grande bolada e que lhe daria grande quantia. Eurico pretendia viajar e gozar a vida com o dinheiro. Mas foi pro cemitério. Também, passar por amante de mulher casada só podia dar nisso. Foi uma tragédia. Áurea está acabada. Até hoje não esqueceu. Sabe onde ela se encontra? Sei. Tenho pena dela. Vive doente na miséria. Às vezes levo coisas para ela que Dona Berta manda. Minha patroa é uma grande dama e muito caridosa. Me dá o endereço dela. Fique tranquilo, que vamos ajudá-la também. Que mais sabe do Dr. Olavo? Conheceu o Dr. José Marcondes? Conheci. Quando entrei na casa ele era amigo do Dr. Olavo. Tinham estudado juntos. Mas um dia brigaram feio. Humberto perguntou. Sabe por quê? Por acaso eu passava pelo corredor e ouvi a conversa deles. Procure lembrar-se. Como foi? O Dr. José estava furioso e dizia: Você é um traidor. Eu tinha combinado que, de posse da herança, 30% seriam seus. Agora, retiro a proposta. Você me traiu. Dr. Olavo estava conciliador. São tramas da oposição. Eu não contei a ninguém. Não sei como o Álvaro descobriu. Não acredito. Só você tinha os documentos. Além do mais, o plano ia tão bem. Se me aborrece, procuro o Álvaro e conto toda a verdade. O outro tornou-se ferino. Que verdade? Que você está por trás do caso e quer arrasar tanto a ele como ao seu irmão para ficar com a herança. Terá coragem de dizer-lhe isso? O outro espumava de raiva. O plano daria certo se você não me traísse. O que espera conseguir negociando do outro lado? Ouça, José. Eu não estou negociando com ninguém. Tenho até arranjado dinheiro para você. A juros escorchantes.
que não são meus. Você podia jogar menos. Não se meta na minha vida. Sei o que faço. Meu pai está furioso e agora disse que vai me deserdar. Ele não pode fazer isso. Vai dar uma parte, mas o resto vai passar tudo para Euclides. Isso é demais. Você é o culpado. Soube que Álvaro o procurou e depois foi falar com meu pai. Você é o culpado. O doutor Álvaro me procurou por causa de documentos. Sabe que sou o advogado da família de sua mulher. Tratamos de assuntos legais. Olhar aqui. Eu sei de tudo. Sei que foi você quem aconselhou a penhora da minha casa de Itu e das terras do Grutão. Meu pai ficou furioso. Sei também que ganhou honorários de 20% sobre a transação. Você quer me arruinar? Juntos, poderíamos nos tornar ricos. Você nunca conseguirá a fortuna do seu pai. E por isso você me traiu. Você não perde por esperar. Logo agora que eu tenho tudo planejado. Vai me pagar, verá. Você está arruinado, e eu não vou perder tempo em ouvir suas ofensas. Queiras se retirar. E assim, eu abri a porta ao Dr. José, que parecia arrebentar de raiva. E depois? Depois, o Dr. Olavo estava nervoso e Dona Marilda foi perguntar o que tinha acontecido. Ele explicou. Ele quis me passar a perna e eu dei o tombo primeiro. Como assim? Ele queria que eu o ajudasse a falsificar os documentos, mas nessas não me meto. Não quero encrencas com a lei. Fez dívidas de jogo e queria que eu falsificasse a escritura de suas propriedades em nome da filha, com data anterior da dívida. Mas eu achei melhor conversar com o meu cliente que emprestou dinheiro e ia ser lisado, e ele penhorou as propriedades. Não fui eu quem contou ao Dr. Álvaro. Ele tem me irritado muito por causa daquele caso dos Andrades. Esse é outro cuja cama estou arranjando. Você se mete em encrencas. Não se preocupe. Sei jogar. Sempre tenho lucros. Se você não contou ao Dr. Álvaro, como descobriu? Acho que o credor o conhece e o colocou a par de tudo. Ele tem pena do Dr. Alberto, que é o homem de bem. Então, por que Álvaro o procurou? Para me ameaçar. Disse que vai dar queixa à polícia se eu insistir em dizer que a viúva Andrade é irresponsável e sofre das faculdades mentais. Ele atestou que ela é normal e a tirou do sanatório. Ameaçou-me processar caso eu insista em levar avante o caso. Isso é dramático. Logo agora que estava prestes a conseguir que o jovem Arnaldo tomasse posse como administrador dos seus bens. Você vai perder uma fortuna. Tudo por causa desse doutorzinho. Ele é atrevido. Deixe por minha conta. Ele não perde por esperar. Os dois não perdiam palavra, e Estevão continuava. Depois de uma semana, eu fiquei sabendo que Dona Aurora procurara o Dr. Olavo. Como foi isso? Indagou Humberto. Por causa de Eurico. Ele esteve em casa do Dr. Olavo procurando por ele e me contou que o patrão o chamara para tratar de um caso onde ela pretendia dar um tombo em um doutorzinho. Sempre que tinha negócios com o Eurico, o Dr. Álvaro o recebia em casa porque não queria que o vissem em seu escritório. Não sei bem o que foi que aconteceu, mas ele estava muito contente e várias vezes ouvi dizer a Dona Marilda que as coisas corriam muito bem. No dia da tragédia, o Eurico foi à nossa casa e lá ouvi o Dr. Olavo dizer: esteja no apartamento às 2 horas, ela vai dar-lhe todas as instruções. Não se esqueça de nada. Não acha que é perigoso? De modo algum. E depois, ao sair lhe darei a bolada. O outro sorriu, alegre. Estou precisando. Quando acompanhei até a porta, murmurei: aí, hein? Vai entrar na bolada. É bem que estou precisando. Não gosto muito desses casos de amor. Ciúme é doença perigosa. Como assim? Perguntei curioso.
O ciúme é perigoso, ainda que seja da amante. Não posso explicar, mas acho que depois dessa vou sumir por uns tempos com Áurea. Ele saiu e foi naquele dia mesmo que ele levou os tiros, como você sabe. Parece-me que era outra pessoa que ia estar lá, a coisa era para estourar no dia seguinte. Sei que o Dr. Olavo chegou muito nervoso e contou a Dona Marilda tudo. Eles conversaram durante muito tempo no escritório, e eu não pude ouvir nada. Mas sei que o Dr. Aurora, pai de Dona Aurora, telefonava para casa e conversava com o Dr. Olavo, e tudo estava fervendo. Foi pelos jornais que eu pude saber a tragédia, e nós estávamos proibidos de falar qualquer coisa, prestar qualquer informação a quem quer que fosse. Dr. Álvaro no hospital, Dona Aurora também, graves, e o Eurico acabou morrendo. Ninguém me tira da cabeça que o Dr. Olavo teve culpa nesse negócio. Ouvi ele dizer a Dona Marilda. De qualquer modo, ele está fora do meu caminho. Vou reabrir o caso da viúva Andrade. Agora ganharei a causa. Sei de um médico que atestará o que eu quiser. Isto é para ele aprender a não se meter comigo. Há um escândalo com a Carolina. Quem diria, a santinha. Ora, Marilda, aquela mulher não teria cabeça para isso. Mas é melhor que pensem assim. Afinal, a verdade pode nos comprometer. Este prato é bom para o Dr. José Marcondes. Se o irmão se separar da mulher, pode ser que o Dr. Alberto reconsidere e volte às boas com ele. Não creio. O Dr. Alberto é muito severo e não confia no filho. De qualquer modo, o que me interessa agora é o caso Andrade. E depois? Tornou Humberto. Acompanhou o caso. Mas pelos jornais. Estávamos proibidos de tocar o assunto em casa. Pelos recados ao telefone, pude perceber que o Dr. Olavo fez o desquite, e apesar de ter tentado provar que o Dr. Álvaro tinha uma amante, o que ficou claro foi que Dona Aurora era amante do Eurico. Você também pensa assim? Não. Eu não penso. Eu sei que o Eurico nem conhecia Dona Aurora. Sei que ele ia passar por amante de outra pessoa, mas algo saiu errado. Você não contou à polícia o que sabia? Eu. Deus me livre. O Dr. Olavo me mataria. Depois, eu tinha minha dívida a pagar, o Eurico estava morto mesmo. Eu não tinha nada com a briga deles. O Dr. Álvaro saiu livre e eu guardei o que sei comigo. Agora, faz tantos anos, estou recordando tudo isso mas não quero me meter em nada. Um mordomo como eu, sabe, vê e ouve muitas coisas, mas no meu caso o segredo é a alma do negócio. Nunca mais soube de nada. Não. O que sei é que o Dr. Olavo conseguiu o que queria. Internou a viúva e não sei o fim que ela levou. O sobrinho ficou com herança e ele recebeu grossa bolada, cuja comemoração presenciei num jantar alegre onde Dona Marilda ganhou o seu lindo colar de diamantes. Geraldo estava mudo. Tanta baixeza o enojava. Humberto, vendo que nada mais podia arrancar do mordomo, deu-lhe boa quantia, que Geraldo destinara a esse fim, e o despediu após ter-lhe agradecido, anotado a direção de Áurea, a amante de Eurico. Geraldo não continha a indignação. Bem que eu não gosto daquele sem vergonha. E pensar que foi com ele que vim para cá. Calma, Geraldo. Se não tivesse vindo, ele com certeza teria achado o jeito de entrar na sua fortuna. Ele não podia. Você dado por morto, desaparecido, e ele naturalmente arrependido de ter brigado com seu tio José, o herdeiro se você não aparecesse. Talvez se unissem de novo. Pensando bem, encontrando você ele destruiu as esperanças de seu tio e pensou em administrar seus bens. Só que ele não contava com a sua inteligência, que frustrou todos os seus planos. Você é maravilhoso e sinto-me orgulhoso de ser seu amigo. Geraldo olhou o companheiro com tristeza. A cada dia que passa, mais eu acho que meu pai tinha razão.
As feras do mato são menos perigosas do que os homens. Apesar disso, você tem amigos fiéis. Não pode desanimar. Geraldo suspirou. É verdade. O que vocês fizeram comigo, não esqueço mais. Dona Lucila, Inês, a prima, Jorginho e Maria Luísa. Sem falar de você. Sem essa ajuda, eu não conseguiria nada. Você sabe o que quer. Isso ajuda muito. Agora, vou procurar Áurea. Veremos se nos pode ajudar. Isso mesmo. Já sabemos por que os três eram inimigos, mas ainda não descobrimos o que aconteceu que levou meu pai ao desespero de fazer o que fez. É verdade. Com paciência, chegaremos lá. Humberto saiu e Geraldo, um tanto abatido, deixou-se ficar perdido em seus próprios pensamentos. Sentiu vontade de regressar à sua casa no mato, onde se sentia livre para ser ele mesmo, sem ter que conviver com a hipocrisia e a crueldade dos outros. Começava a compreender por que o pai se afastara de tudo. Só sentia o fato de se ter separado de Carolina. Por que ele teria feito isso? Com o tempo haveria de saber. Capítulo 14. A notícia estourou como uma bomba. Foi em desespero que Maria da Glória procurou por Geraldo para pedir ajuda. Jorginho fora internado após uma crise nervosa. A moça estava assustada. Amava o irmão e não se conformava em vê-lo transtornado ao ponto de requisitar camisa de força e internação. Assustado, Geraldo acomodou a prima em uma poltrona e, enquanto Humberto procurava confortá-la segurando-lhe as mãos geladas, ele sentia-se um pouco culpado. Imerso em suas próprias preocupações, esquecera-se do primo e da tarefa de ajudá-lo a que se propusera. Maria da Glória procurava controlar-se, mas seu nervosismo era evidente. Um tremor de quando em vez percorria-lhe o corpo. Estava pálida. Como aconteceu? Não sei bem. Parece que ele esteve no prado e jogou muito, perdendo quantia vultosa. Um amigo de meu pai telefonou avisando. Furioso, papai o esperou. Ele só voltou de madrugada. Acho que estava bêbado. Então, tiveram uma briga na qual ele reagiu com violência. A princípio, enfurecido, papai alterou-se e quis agredi-lo, mas foi agredido com violência e acordei com os gritos de mamãe e dos criados. Foi horrível. Ninguém conseguia contê-lo. Quebrou móveis, espumava de raiva, sua força estava multiplicada. Tentei falar com ele, mas seu olhar era de um louco. Apavorada, telefonei ao médico e foi a custo que conseguimos todos contê-lo, distraí-lo até que o doutor chegasse com 2 enfermeiros o dominasse, colocando-lhe uma camisa de ursa. Meu Deus! Ele enlouqueceu. Não reconhecia ninguém, e por incrível que possa parecer obedeceu docilmente ao médico. E agora? Jamais pensei que isso pudesse acontecer. Jorginho enlouqueceu. Geraldo estava pasmo. Gostava do primo, que, apesar das suas fraquezas, não aparentava problema mental. Humberto pensava. O que me aconselham? Perguntou a moça angustiada. Meus pais estão arrasados. Melhor falarmos com Dona Lucila. Talvez nos possa ajudar. Não podemos esquecer que Jorginho é um médium, e por isso sujeito a perturbações espirituais. Acha que pode ter sido isso? Tornou Geraldo, admirado. Lembre-se de que na sessão que fizemos ele tinha um espírito inimigo que o queria arrasar. Teria conseguido? A moça arrepiou-se. Deus meu, seria possível? Não sei. Só estranho que alguém alcoolizado pudesse lutar com tantas pessoas e vencê-las. Só pode ser algo sobrenatural. Não tinha pensado nisso, concordou Geraldo. Quem bebe é facilmente dominado. Papai garante que ele chegou tonto, mal se equilibrava nas pernas. De onde tiraria tanta força? Acho que você tem razão,
Humberto. Vamos procurar Dona Lucila. Ela nos vai ajudar, decidiu Geraldo. Uma vez em casa dela, expuseram os fatos. No final, esperaram ansiosos a opinião de Dona Lucila, em quem tanto confiavam. Ela permaneceu pensativa durante alguns minutos, depois esclareceu. Nosso Jorge bem pode estar sendo vítima de doloroso processo de obsessão. Maria da Glória segurou-lhe as mãos nervosamente. Dona Lucila, é possível que ele não esteja louco? Eu diria mesmo que ele sofre doloroso ataque de espíritos doentes. Nesse caso, poderemos fazer alguma coisa? Inquiriu Humberto, ansioso. Claro. Acha que temos condições? Inquiriu Maria da Glória, aflita. Por certo. Deus não desampara ninguém. Por certo nos ajudará. Dona Lucila, acha que ele ficará bom? Lucila fixou com certa energia e tornou com doçura. Não nos é dado conhecer os desígnios de Deus, mais sábios e mais justos do que os nossos. Contudo, podemos esperar trabalhando em favor deles, a fim de que a harmonia se restabeleça. Inês, pálida, sentada em uma cadeira, ouvia em silêncio. Como assim? Tornou Geraldo. O que está acontecendo com ele? Por que teve essa crise? O que é obsessão? Lucila olhou calma e respondeu. Para responder a essas perguntas, precisaria conhecer toda a verdade que se perde no emaranhado das vidas anteriores, onde possivelmente esse drama teve início. A reencarnação é a chave da maioria dos problemas mentais, explicando nossas fobias e até os problemas de nossa vida atual. A obsessão, meu filho, é um sentimento, uma paixão que domina a criatura que não encontra, nos momentos de necessidade, forças para compreender e perdoar as faltas alheias e mantém dentro de si o ódio, a revolta, que a levam a revidar a ofensa e a tentar fazer justiça com as próprias mãos. Geraldo estava pálido. Por quê? Não é válido fazer justiça. Não acha que quem fez o mal deve ser punido? Acho que quem fez o mal precisa conhecer a extensão do seu erro para corrigir-se. Então, argumentou ele, não há que castigá-lo. Meu filho, se observar bem verá que Deus está na direção do equilíbrio do mundo. Conhece tudo, e suas leis cuidam com zeloso carinho, porém com justiça e imparcialidade de dar a cada um segundo suas obras. Esse não é um trabalho nosso. Para se fazer justiça perfeita, há que conhecer plenamente todos os antecedentes do caso, sua origem, etc. Se ela se perde em vidas anteriores, onde os acontecimentos tiveram origem, como temos condições de julgar? Quer dizer que Jorge é perseguido por alguém que o odeia de vidas passadas? Inquiriu Humberto com seriedade. Vocês viram o que aconteceu naquela sessão, onde o próprio Jorge, subjugado por esse espírito, declarou suas intenções. É verdade. Porque o odeia tanto. O Jorge é meio leviano, mas incapaz de fazer mal a quem quer que seja. Ao contrário, gosta de ajudar os outros e vive pagando comida para os mendigos da rua. Mais uma razão para pensarmos nas encarnações passadas como origem dos problemas. Hoje, Jorge talvez não prejudicasse ninguém, mas é muito tempo, séculos talvez, quando seu espírito era mais ignorante, isso pode ter ocorrido. Quer dizer que esse inimigo pode ter motivos reais. Claro. Um ódio dificilmente tem início sem que ninguém o provoque. Jorge provavelmente foi causa ou deu causa para que esse espírito alimentasse o seu ódio. Quer dizer então que Jorge é culpado? Maria da Glória estava aterrada. Não ousaria dizer isso. Não sabemos o que aconteceu. Contudo, a justiça de Deus age sempre, e para que Jorginho fosse atingido por certo deve haver uma causa. Quer dizer que se ele não merecesse, Deus não deixaria ser atingido? Perguntou Humberto, interessado. As causas da obsessão se perdem quase sempre em vidas passadas, onde nosso comportamento se afastou da prática do dever. Contudo,
A ação de um espírito sobre a criatura só se fará sentir se ela oferecer condições. Como assim? Fez Maria da Glória. O espírito que deseja vingar-se de um encarnado só vai conseguir alcançar seus fins se o próprio encarnado der vazão às tendências inferiores. Ele vai utilizar as falhas de caráter, as fraquezas que encontrar, para, fazendo-as crescer e progredir, arremessar o infeliz à ruína moral, social, etc. Tornando maior sua ascendência, até que o alvo de seu ódio, derrotado, torne-se instrumento dócil em suas mãos. Meu Deus! Então é isso. Por isso Jorge não conseguia afastar-se do jogo, por certo, essa criatura o arrastava. Foi o que ele nos afirmou aqui. Todavia, cada ser humano tem o livre-arbítrio para escolher seu caminho. Isso nos mostra o imperativo da educação, do cultivo dos princípios nobres do Evangelho no lar, para que cada espírito se fortaleça no bem a fim de que o passado, com seus vínculos dolorosos, não nos arraste a situações como esta. Reconheço que o Jorge não teve uma educação adequada. Papai, viciado no jogo, vaidoso e fútil, levava o filho desde a infância ao prado, facilitando-lhe as apostas, valorizando as amizades fúteis, medindo os valores pela conta bancária. Por certo, isso ocasionou a tragédia. Porque o Jorge nasceu nesse lar. Não seria melhor reencarnar longe do vício, já que ele seria arrastado por ele? Perguntou Humberto. A reencarnação segue as necessidades morais e afetivas dos espíritos, e visa um programa de aprendizagem e progresso. Pelo que podemos observar, não é segregando que conseguimos educar e fortalecer pessoas. Tudo quanto ignoramos pode exercer tremendo fascínio para nossa fantasia, sempre criativa e presente. O fraco não gosta da realidade que lhe exibe suas próprias falhas, o seu lugar exato no concerto das coisas. Ele cria no irreal, veste suas fantasias, e nelas ele aparece muito diferente do que é na realidade. Ele domina, ele é o dono de tudo. E fatalmente um dia terá que sair dessa situação. Terá que voltar ao real, e a vida é mestra em oferecer suas lições. Mas para que isso aconteça há necessidade de que essa criatura reconheça e sinta as consequências dos seus atos, não como ele os imaginou mas como as coisas realmente são. Jorge era um espírito fraco nesse ponto, certamente pensou em ganhar dinheiro fácil. Viu fortunas serem dissipadas ou ganhas num só dia e acreditava-se capaz de realizar a grande proeza de vencer a sorte com sua astúcia. Ilusão, por certo. Tudo quando nos vem facilmente às mãos não permanece. Não valorizamos. Quer dizer que Jorge precisava estar no meio do jogo sem viciar-se? Tornou Geraldo, sério. Não será um absurdo? Não. O estímulo do meio ambiente serve para demonstrar nossas conquistas reais. É possível que Jorge, antes de renascer na Terra, tenha até se julgado apto a vencer a tentação do jogo e tenha pedido para nascer nesse lar e passar por esse teste, que infelizmente não venceu. Acha mesmo que ele pode ter feito isso? Inquiriu Maria da Glória, admirada. Como saber se somos fortes sem as devidas provas? Como Jorge provaria ter vencido essa fraqueza se jamais vivesse no meio do jogo? Quem nos garante que ele, se tivesse reencarnado em um lar onde não tivesse contato com o vício, não acabaria por si mesmo atraído pelas corridas e não entrasse no mesmo problema? Quer dizer que era uma fatalidade? Tornou a moça com seriedade. Não tanto. A fraqueza era dele, e já que estava ali, como falha do seu caráter, certamente se manifestaria de alguma forma. Mas devemos reconhecer que isso não isenta a má educação e seus responsáveis pela parte que lhes cabe. Devemos convir, apesar disso, que a opção sempre é da criatura. Jorge teve bons conselhos, teve você, minha filha, que procurou afastá-lo desse caminho. Teve Geraldo e chegou até a receber a ajuda da mediunidade, que permitiu conhecer as origens do seu problema. Entretanto, preferiu ceder à influência de seu inimigo,
que agora deve estar julgando-se vencedor. Meu Deus! Diante disto, o que fazer? Se ele escolheu, se tem essa fraqueza, como defendê-lo? Como ajudar? Maria da Glória torcia as mãos, e em seus olhos luziam lágrimas incontidas. AK1C, minha filha. Lembre-se de que Deus não desampara ninguém. Jorge não está só. Certamente, bondosos amigos espirituais velam por ele e aguardam a ocasião justa de ajudar. O que fazer? Como lutar? Como defendê-lo desse espírito cruel, se não podemos vê-lo, nem arrancá-lo do seu lado? O primeiro passo que nos credencia ajudar é o perdão. Procure compreender. Esse infeliz deve estar sofrendo muito, embora aparente a dureza de coração e demonstre seu ódio. É um irmão que tem a visão cristalizada no passado, e que por causa disso está divorciado de suas condições naturais de progresso, adquire pesados compromissos com as leis de Deus ao querer fazer justiça com as próprias mãos. Vamos primeiro, como medida de ajuda, orar por ele, que é mais necessitado do que o próprio Jorge, cujo sofrimento pode ser o veículo de reajuste e progresso, aproveitado pela economia divina. Mas quem fere e persegue, não perdoa e cobra, aciona a própria cobrança da lei de Deus, que por certo terá que fazê-lo compreender seus próprios erros, condenando-o ao seu resgate. Venha, Inês, sente-se aqui. Geraldo estava pálido. Tudo aquilo vinha de encontro aos seus projetos íntimos de vingança e de cobrança do próprio passado. Estaria errado. Inês sentou-se ao lado da mãe no sofá, calada, mas seu rosto pálido contraía-se em invisível esforço para controlar-se, enquanto que estremecimentos de quando em quando a acometiam. Vamos orar, propôs Lucila. Vamos pedir a Deus por aqueles que ainda não entendem a necessidade do perdão. Dos que pensam ter o direito de julgar os atos dos outros, apesar de desconhecerem toda a verdade que se perde na voragem do tempo. Todos somos fracos, todos somos imperfeitos, como julgar com acerto? Como fazer justiça? Senhor, dá-nos a faculdade de compreender e aceitar sem revolta tudo quanto não possamos mudar. Rogamos, Senhor, em favor desse irmão que se prende ao passado e pretende arrastar nosso Jorge ao mal. Não vê que, roubando a ele a sagrada chance de recuperação, compromete-se, frente às leis sacrossantas de Deus, a reerguê-lo no futuro. Não compreende que nossa função não é obstruir o progresso, mas ajudar? Como pode, espírito fraco e doente, querer enfrentar a força da justiça de Deus, opondo-se a ela? Senhor, que o nosso amor chegue àquele coração ponto e vírgula que ele sinta que não lhe desejamos mal, que pretendemos estender nossas mãos nossa ajuda, para que ele se reerga, se refaça, seja feliz, esquecendo mágoas passadas, construindo sua felicidade no bem. Mas para isso, queremos que sinta a inutilidade da vingança que avilta o espírito, que o infelicita, transformando-o em doente com sérios problemas para o futuro. Senhor, envolve Jorge para que seu coração se fortaleça e possa encontrar seu caminho de recuperação e de reequilíbrio. Pensemos nele com amor e carinho. Nesse instante, Inês, com voz apagada, tornou,